Bem, nós terminamos a primeira parte da aula com esse quadro, com esse diagrama comparativo, onde são mostradas as propriedades estruturais dos componentes, aí, dos três componentes principais da galáxia, o disco, o halo e o bojo. Visto isso, vamos tentar entender como a galáxia se formou. Vamos ver um modelo básico para a formação da nossa galáxia, que vale evidentemente para todas as galáxias espirais. Bom, a ideia é que lá quando estavam se formando as grandes estruturas, lá no começo da formação do universo, as nuvens de gás começaram a colapsar, as grandes nuvens de gás. Eu não estou falando agora de estrelas, estou falando de nuvens protogalácticas muito, muito maiores, começaram a colapsar por influência da sua própria gravidade. E a partir daí já começar a formar uma primeira geração de estrelas, porém tudo ainda muito disperso e numa simetria esférica que reflete a estrutura da protogaláxia. Obviamente ainda é uma estrutura esferoidal e irregular, e a distribuição das órbitas das estrelas do halo, observadas hoje, refletem ainda a distribuição do gás naquela época. O halo é muito, muito antigo, ele tem da ordem da idade do próprio universo. Só que, à medida que as nuvens de gás e as estrelas começaram a se juntar, por conservação de momento, tudo gira. E a massa girando, ela tende a sempre colapsar no sentido do eixo de rotação, ou seja, o eixo de rotação está aqui, tende a haver um colapso nesse sentido. Isso é uma propriedade da dinâmica simples, é uma mera propriedade conservativa, uma propriedade de conservação de momento. E, obviamente, vai aumentando a velocidade de rotação. Ou seja, tinha-se um disco esferoidal difuso e com rotação lenta. À medida que há o colapso, a maioria da matéria do gás e das estrelas colapsa para um plano que gira, e esse plano vai ser o plano do próprio disco. A rotação vai fazendo que esse material, poeira e gás, se mova na direção do disco e o halo para de formar estrelas. Portanto, o disco é um pouco mais jovem do que o halo. O halo tem entre 12 e 14 giga-anos, a idade da própria galáxia. O halo é um pouco mais jovem, o bojo, perdão, é um pouco mais jovem. O disco, perdão, é um pouco mais jovem que isso. Ora, uma vez que as estrelas colapsaram para o disco, uma nova geração de estrelas começa a se formar a partir desse disco. Ou seja, o material onde a grande quantidade de poeira e gás já concentrado no plano do disco vai desencadear a formação de mais estrelas ainda. Essas estrelas já então vão girar com órbitas elípticas bem comportadas em torno do centro galáctico. E os braços? Onde é que entram os braços? Até agora a gente só falou do disco, não falou dos braços. Ora, o mapeamento dos braços espirais ele é feito por técnicas de radioastronomia. A gente já viu, os braços emitem bastante na faixa das ondas de rádio, por causa da distribuição do hidrogênio molecular e do próprio hidrogênio atômico. E usando técnicas de radioastronomia é possível mapear a posição dos braços espirais da galáxia, é o que está aqui nessa figura. Essa figura aqui não é um desenho, ela é o mapeamento dos braços espirais. Notem que há uma zona de sombra, um cone de sombra aqui, o Sol está aqui onde está o amarelo, o centro da galáxia está aqui onde está o azul. O que é esse cone de sombra? É o lugar onde não se pode ver bem, né, a posição dos braços, exatamente porque a grande quantidade de poeira e gás aqui na direção do bojo obscurece o que está aqui atrás. Porém, a partir das linhas de 21 centímetros do hidrogênio, a gente falou delas algumas aulas atrás, e também, obviamente, a partir da emissão de outras moléculas, né, emissões moleculares na faixa das ondas de rádio, é possível ter uma ideia, um mapeamento claro aí da forma dos braços e da distribuição dos braços espirais na galáxia. Aqui está uma visão em larga escala de como deve ser a nossa galáxia. Eu mostrei essa imagem na primeira parte da aula. Essa imagem, obviamente, ninguém foi lá fora tirar fotografia, ela é uma reconstrução do formato dos braços, como seria uma foto externa, mostrando então a distribuição
do material no plano do disco. O disco tem em torno de 30 kiloparsecs de diâmetro e eu não falei isso ainda, mas o disco é muito fino. O disco tem em torno de 300 parsecs, ou seja, em torno de 1000 anos-luz de espessura. E o gás, metade disso. O gás está acomodado mais ainda no plano do disco, ao menos aqui na vizinhança do Sol. E os braços? Então, o que são os braços? O que a gente vê nos braços? Nos braços a gente vê poeira, a gente vê gás, a gente vê estrelas jovens, estrelas O a B, e vê nebulosas de emissão, de onde vão se formar as estrelas, vê aglomerados recém-formados, ou seja, é óbvio a partir do estudo dos braços de que eles são sítios de formação estelar. Mas esse raciocínio todo implica num problema, se vocês refletirem melhor. Lembra do que eu falei na primeira metade da aula? A rotação do disco não é como um corpo rígido, a rotação do disco é kepleriana. Portanto, a região central gira mais rápido que a região externa. Ora, se é assim, se a região mais rápida gira mais, a região mais central gira mais rápido que a região externa, como é que os braços não se enroscam cada vez mais entre si e tendem a desaparecer? Ou seja, por que não acontece isso que está nesse desenho aqui? Isso aqui não é real, isso não acontece. Mas por que isso não acontece, já que a região central gira mais rápido do que as regiões externas? Isso deveria acontecer, né? Ora, se isso acontecesse, os braços desapareceriam em mais ou menos 100 milhões de anos. Essa estimativa pode ser feita. Ora, é preciso que a gente entenda por que isso não acontece. Se isso não acontece, é porque a natureza dos braços é diferente do material do disco, ou seja, da poeira, do gás e das estrelas. O que são, na verdade, os braços espirais? Está aqui a charada, né? A explicação da charada. Na verdade, os braços são como se fossem ondas de densidade que giram azimutalmente sobre o plano do disco. São ondas de pressão que se movem através do disco e, se movendo através do disco, geram compressão do gás das nuvens interestelares, o que, por sua vez, provoca a formação de estrelas. O importante é você se dar em conta que os braços, vale para os braços a analogia, exatamente como está aqui nesse GIF que não está funcionando, mas enfim, isso aqui é a famosa analogia da pedrinha na água, né? Se joga uma pedrinha aqui no centro, vocês vão ver ondas que se espalham radialmente. E se tiver um galinho aqui em algum lugar da superfície da água, né, o galinho vai subir e descer, ele não vai ser empurrado para fora, ou seja, não há transporte de matéria. É só a onda de densidade, no caso o nível da água, que passa por ali, o galinho vai subir e descer e vai ficar no mesmo lugar. Com os braços espirais acontece a mesma coisa. Eles não estão ligados, como está escrito aqui, não estão ligados à matéria do disco. Eles não são, esse é uma visão de senso comum errada, que muita gente fala e escreve. Os braços não são matéria girando, são ondas de pressão girando no plano do disco. E é por causa disso que eles se mantêm intactos. Eles não têm rotação kepleriana como a matéria do disco, as estrelas, o gás e a poeira. E qual é a origem dos braços? Essa não é uma explicação ainda fechada, existem várias hipóteses teóricas. Uma das hipóteses é que são efeitos gravitacionais assimétricos pelo fato da nossa galáxia e da maioria delas, das galáxias espirais, terem satélites, como as nuvens de Magalhães e outras galáxias esferoidais anãs que existem em grande quantidade próximas da Via Láctea. Elas podem ter gerado uma atração gravitacional assimétrica que desencadeou essas ondas de densidade. Também a própria presença da barra pode ter ajudado a gerar tais ondas, e as instabilidades aí da dinâmica do gás na região do bojo pode ter contribuído para isso. Não existe ainda uma definição exata do porquê do gatilho das ondas de densidade espirais que formam os braços, mas é um mecanismo muito comum, porque a grande maioria das galáxias espirais tem braços. Existem sim algumas galáxias sem braços, são as galáxias chamadas lenticulares, mas são um caso bem particular. A maioria das galáxias tem braços sim. E é importante entender então que os braços não são matéria girando azimutalmente. São ondas de pressão, ou seja, ondas de densidade
que essas sim giram azimutalmente. E quanto à massa da galáxia? Como pesar uma galáxia? Vamos voltar àquela pergunta do menininho que eu já falei tantas vezes para vocês. Como é que vocês sabem tudo isso só olhando? Como é que se calcula a massa de uma galáxia? Vamos ver, isso é conceitualmente simples, ou seja, basta usar as leis de Kepler e as leis de Newton. Já que as estrelas e o gás giram seguindo as leis de Kepler e as leis de Newton, as leis da dinâmica ainda valem, ou seja, a velocidade orbital de um objeto qualquer girando em torno de um potencial central são descritas pela força centrífuga e pela força da gravidade, força gravitacional, lei de Newton. Então, vamos igualar a expressão da força centrípeta, no caso, com a força gravitacional para uma estrela, pode ser o Sol, uma estrela de massa m, girando em torno de um potencial central produzido por uma massa m maiúsculo. Se a gente colocar as coisas dessa forma, corta o R aqui, corta o R aqui, corta o Mzinho, a partir da velocidade, por exemplo, do Sol, é possível estimar a massa que está contida dentro do raio galáctico do Sol. Se a gente colocar os números aqui, os números estão aqui embaixo, só tome cuidado com as unidades, obviamente, né? São 8 kiloparsecs, a gente pode passar isso para quilômetros. Aqui a velocidade 220 km por segundo, período orbital de 225 milhões de anos. Colocando aqui essas contas todas, a gente chega a uma massa da galáxia perto de 10 a 11 massas solares contida dentro do raio galáctico do Sol. Uma outra maneira da gente fazer isso para distâncias maiores é a partir da chamada curva de rotação. A curva de rotação está aqui, ó. A velocidade de rotação em termos da distância galactocêntrica. Um monte de informação está contida nessa figura aqui. Primeiro, a região bem centralzinha, o bojo gira rigidamente. Ó. Longe do centro, a velocidade de rotação vai acelerando. Mas depois ela não cai como deveria cair por uma órbita kepleriana. Esses dados são observacionais para a nossa galáxia, ela segue mais ou menos constante, até sobe um pouquinho. Ora, isso aí é um afastamento brabo da hipótese kepleriana. O que está por trás disso? Isso significa que existe mais massa na galáxia do que a gente está concebendo, do que a gente está pensando. Se a massa da galáxia fosse exclusivamente a massa de estrelas, ela cairia aqui. Isso aqui, o disco, a parte visível do disco, desaparece aqui entre os 15 e os 20 kiloparsecs, mas existem estrelas dispersas até aqui. Por que a velocidade não vai caindo para cá, velocidade orbital, como deveria ser esperado, né, a partir da terceira lei de Kepler? Bom, o que está por trás disso é a matéria escura. O fato do movimento kepleriano ser dessa forma e do movimento medido, da curva de rotação medida ser essa aqui que está em vermelho, indica que uma quantidade grande de massa não está sendo considerada quando a gente fala na hipótese kepleriana. A massa total, considerando tudo isso, é da ordem de 6 vezes 10 a 11 massas solares. Lembra que a hipótese kepleriana que a gente fez antes, voltem alguns slides para ver, usando a força centrípeta e a força gravitacional, dava 9 vezes 10 na 10. Vamos arredondar para 10 na 11. Na verdade, 10 na 11 seria um sexto da massa total. Isso indica que a região luminosa da galáxia está cercada por um halo escuro muito massivo, que tem o nome de matéria escura, em inglês dark matter. Cuidado, não vamos confundir matéria escura com energia escura. Isso é outra coisa, a gente vai falar de energia escura lá quando falar de estrutura em larga escala e cosmologia, e obviamente também não é buraco negro, é outra coisa. O que é matéria escura? Matéria escura a gente sabe que ela existe por sua influência gravitacional, porém ela não emite radiação eletromagnética, daí escura. Ela só é detectada gravitacionalmente. Quais são, de que ela consiste, de que ela se compõe? Não existe uma resposta para essa questão ainda, existem hipóteses. Uma hipótese são os chamados objetos massivos compactos do halo, que recebem a sigla MACHO, machos, exatamente isso. Objetos massivos compactos do halo. Ou senão os chamados WIMPs, partículas massivas fracamente interagentes.
Essas seriam subatômicas. Aqui seriam objetos, os machos seriam objetos macroscópicos, como anãs marrons, anãs brancas muito fracas, etc. Ou seja, uma grande quantidade de matéria que está lá, que sofre influência gravitacional, mas ela é indetectável em qualquer faixa do espectro eletromagnético. Tem uma grande discussão em aberto ainda sobre a verdadeira natureza da matéria escura. Como é que a gente pode procurar por ela? Ora, usando a relatividade geral e a hipótese das lentes gravitacionais é uma maneira. A hipótese das lentes gravitacionais é prevista pela relatividade geral. Lembrando que a luz, isso a gente falou na aula anterior, a luz pode ser desviada por um campo gravitacional. Deixa eu voltar aqui, ou seja, quando você tem um certo potencial gravitacional e uma fonte que emita a luz pode ser desviada por um campo gravitacional, já que o espaço-tempo se deforma na presença do campo gravitacional. Bom, uma maneira então de procurar matéria escura na forma dos chamados machos seria através de lentes gravitacionais. Ou seja, o observador está aqui observando uma estrela brilhante, aí passa um objeto muito fraco, invisível na frente. Quando esse objeto passa exatamente na linha divisada entre o observador e a lente e a fonte de luz, forma-se momentaneamente uma lente gravitacional, ou seja, parte da luz é desviada aqui e aqui, essa regiãozinha do espaço funciona como uma lente, e aquele objeto muito fraquinho, que é essa estrela aqui de trás, momentaneamente fica mais brilhante e depois volta a ficar fraco. Difícil, né? Quais são as maneiras de tentar observar isso? Obviamente, procurar campos estelares muito densos. Onde que estão os campos estelares muito densos? Na direção do bojo galáctico. Aqui tem imagens, são imagens antigas, são imagens do final dos anos 90, mas que mostram alguns dos primeiros machos detectados. Ora, vejam esse campo aqui, o campo é todo muito denso, todo ele é muito denso, mas vejam esse objeto aqui, ele momentaneamente ficou mais brilhante. Olha aqui, ó. Comparem esse instante aqui com esse instante aqui. Acredita-se que isso aconteceu, porque essa estrela aqui não é variável, que isso aconteceu porque um objeto massivo, compacto, passou na frente daquela estrela. Ou seja, a partir da deformação, da quantidade de luz visível aqui, que não era visível aqui, dá para fazer a conta ao contrário e estimar a massa desse objeto que passou aqui. Estima-se que os objetos massivos compactos possam explicar pelo menos metade da matéria escura, não toda. Provavelmente uma parte dela está, sim, na forma de partículas subatômicas, de partículas microscópicas. Mas, enfim, a verdadeira natureza da matéria escura, ainda que parte dela seja detectável através de lentes gravitacionais, nem toda ela pode ser vista assim. E o centro? Como é que é o centro da nossa galáxia? Não estou falando do bojo agora, estou falando do próprio centro. Ora, a teoria da evolução da galáxia, da formação das galáxias espirais, diz que os centros devem ser muito populosos. A quantidade de estrelas no centro deve ser muito grande, portanto, a densidade de estrelas, o número de estrelas por unidade de volume, deve ser muito, muito grande. O problema é que é muito difícil examinar o centro galáctico. Por quê? Por causa da grande quantidade de poeira e gás que está no plano, portanto, se a gente olha na direção do centro galáctico, a gente vai estar olhando na direção preferencial, onde está concentrada a maior parte da poeira e do gás da nossa galáxia. Tem algumas exceções, são as chamadas janelas de Baade. Baade é um astrônomo nascido na Alemanha, radicado nos Estados Unidos, chamado Walter Baade, que fez esse mapeamento todo nos anos 1940. Tem uma história curiosa em relação ao Baade. Ele era alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, por determinação da polícia, ele estava em prisão domiciliar nos Estados Unidos. Então, o que ele fez para continuar trabalhando? Bom, a maioria dos astrônomos americanos estava trabalhando por esforço de guerra, e ele declarou que a residência dele era o observatório do Monte Wilson. Então ele ficou com o que era o melhor telescópio do mundo, praticamente só para ele, durante boa parte da época da Segunda Guerra Mundial. E entre as várias descobertas dele nessa época estão as chamadas janelas de Baade, que ele chamou de nuvens brilhantes. Na verdade não são nuvens brilhantes, são pontos onde existem poucas nuvens de poeira e gás, portanto através deles dá para se enxergar, mesmo no visível, bem mais profundo na direção do bojo galáctico. Fazendo as imagens disso, são regiões bem brilhantes. Qual é a solução?
para enxergar no bojo fora das janelas de BAD, obviamente temos que apelar para o infravermelho. No visível acontece o que está aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo está uma fotografia no visível, na região de Sagitário, mas essas estrelas que a gente está vendo aqui, elas estão, vejam elas aqui em cima, ó. Isso aqui, aqui em cima está um destaque apenas desse quadradinho aqui. O problema é que tudo que está aqui em cima é uma quantidade muito grande de estrelas, mas essas estrelas estão a no máximo 1/10 da distância até o centro galáctico. Elas estão aqui bem próximas da gente, bem próximas da linha divisada. Lá longe, perto do centro galáctico, na luz visível não tem como. Solução, apelar para o infravermelho. Essa aqui é uma imagem da região, uma imagem do telescópio espacial, da região na direção da radiofonte Sagitário A, na região do centro galáctico. Esse quadradinho branco aqui é a radiofonte Sagitário A, fotografada no infravermelho. A imagem, a análise técnica da imagem indica que a densidade de estrelas nessa região é imensamente grande, da ordem de, vejam esse número, da ordem de 50.000 estrelas por parsec cúbico. Qual é a densidade de estrelas por parsec cúbico aqui onde está o Sol? É menos de uma estrela por parsec cúbico. Se vocês traçarem um cubo de um parsec de lado e colocarem o Sol bem no centro, não tem nenhuma outra estrela, só o Sol está lá, dentro desse volume. Aqui não. Na região do centro galáctico a gente tem em torno de 50.000 estrelas por parsec cúbico, essa densidade é milhões de vezes maior do que a densidade que existe aqui na região do Sol. Existe inclusive a possibilidade de haver colisões estelares nessa região. Bom, uma análise cuidadosa dessa imagem no infravermelho mostra anéis de gás aqui. E uma região de gás muito quente e muito denso. E essa região aqui, essa manchinha aqui, essa fonte brilhante é a radiofonte Sagitário A. Se a gente for ver essas imagens aí em ondas de rádio, imagens mais detalhadas em rádio, vê que tem uma grande quantidade de matéria similar a um remanescente de supernova que envolve essa região aqui, e tem um disco de gás muito quente e muito pequeno, que tem em torno de 5 parsecs de diâmetro. Aqui indicado na cor amarela. Uma imagem em raio-x dessa região mostra que esse gás brilha muito em raio-x, portanto é gás de altíssima energia, e esse pontinho branco aqui é uma fonte altamente energética, cercada por um gás que lembra um remanescente de supernova. Então aqui dá para ver a ampliação, ó. Essa aqui é uma foto de uma região grande, aqui está a radiofonte Sagitário A, aqui estão os anéis de gás que aparecem nessa região, aqui aparece já um disco bem brilhante, e esse disco brilhante é, na verdade, um disco que emite muito em raio-x, alimentado por uma fonte de ultra alta energia, que se estima ser o buraco negro central, um buraco negro supermassivo, que é a radiofonte Sagitário A. Obviamente, a energia que a gente está vendo, a fonte de energia, essa luz que a gente está vendo, não está vindo do buraco negro, por definição, e sim do disco de matéria que está turbilhonando em torno do buraco negro, que está sendo atraído em torno do buraco negro. Aqui várias contas podem ser feitas para tentar entender melhor como é que funciona essa região central. A partir do alargamento das linhas, efeito Doppler, a gente viu a física do alargamento de linhas quando falou nas atmosferas estelares. A partir do alargamento Doppler dessas linhas, dá para ver que o gás se move em velocidade muito, muito alta. Em função dessa velocidade, sabe-se que é necessário um potencial gravitacional muito grande, uma massa muito grande, para explicar tal potencial gravitacional, da ordem dos milhões de massas solares. Tudo isso num volume muito pequeno, muito, muito pequeno, menos de um parsec. E tudo isso, então, é compatível com a hipótese de um buraco negro. Assim que se intuiu que esse buraco negro existia. Se a gente for fazer um zoom na região central da galáxia, começando lá de longe, de fora dela, isso aqui, obviamente, são desenhos, gente, são concepções artísticas. Aqui, obviamente, está a galáxia como um todo.
Aqui apenas a região interna dos braços espirais, aqui tem uma barra. Se a gente for detalhar o centro, vai ver um anel com cerca de 400 parsec que aqui aparece na cor rosa, isso aqui é visível na faixa das ondas de rádio, com grandes bolhas escuras que o circundam, são nuvens moleculares gigantes. E nuvens de emissão, aqui mostrando que tem uma grande quantidade de gás excitante nessa região aqui, gás excitado, portanto com uma fonte energética muito grande lá dentro. Se a gente ampliar isso ainda mais, ou seja, para uma escala de 100 parsecs aqui, a gente vai ver gás altamente ionizado, e aqui no centro uma fonte muito energética. Se a gente for ampliar essa fonte muito energética, agora numa escala de 10 parsec, vai ver um turbilhão de gás muito quente, com temperatura efetiva aí da ordem das dezenas de milhares de Kelvin, que gira em torno de uma fonte central em amarelo. Essa fonte central em amarelo, essa aqui então é uma fonte de gás muito quente que emite, agora com temperatura efetiva de milhões de graus, portanto tem uma fonte de raio-x intensa, como se fosse um remanescente de supernova, e lá no seu miolo deve estar o buraco negro central. As observações de radiointerferometria, que tem grande resolução angular, indicam que esse objeto central aqui não tem mais que 10 unidades astronômicas de diâmetro. 10 unidades astronômicas, vamos lembrar, é o raio da órbita de Saturno. Tudo isso é muito, muito pequeno e a quantidade de energia envolvida é muito grande. Esse era o cenário que se tinha até meados dos anos 90. Hipóteses. Aí o que aconteceu nessa época? Entrou em funcionamento o telescópio Keck, lá no Havaí, no Monte Mauna Kea, situado a 4.000 metros e, portanto, muito bom para fazer observação do infravermelho. E aqui está uma imagem feita da região do entorno do buraco negro no infravermelho com ultra alta resolução angular. Eu quero chamar a atenção a vocês sobre as características dessa imagem. Tem em torno de umas 20 estrelas. A gente sabe a distância que tudo isso está, portanto se sabe a magnitude absoluta dessas estrelas, porque é possível modelar o seu tipo espectral. Notem a escala da imagem. Ó. Aqui as flechinhas indicam o que é 1/10 de segundo de arco. Portanto, a imagem inteira, de cima a baixo, é mais ou menos 1 segundo de arco. Gente, 1 segundo de arco é o diâmetro do ponto de luz de uma estrela, uma única estrela, vista por um telescópio terrestre normal. Essa imagem aqui, portanto, é uma imagem de ultra alta energia, ultra alta resolução, mostrando uma região onde processos de ultra alta energia ocorrem, de maneira que a gente consegue obter as imagens individuais das estrelas. Como é que isso é obtido? Através de ótica adaptativa. Quando eu falei de telescópios, algumas aulas atrás, eu falei de ótica adaptativa. Voltem a isso se ficarem em dúvida ou se tiverem esquecido. Ótica adaptativa são correções feitas em tempo real do perfil de um dos espelhos do telescópio, não é o espelho primário, que é muito grande, isso é um terceiro ou quarto espelho, onde a imagem de uma estrela artificial jogada no céu é comparada o que ela é e o que ela deveria ser, e isso produz um padrão de deformidades do espelho através de pistões de alta resolução, pistões hidráulicos que movem a superfície do espelho para cima e para baixo em alta velocidade. Isso aí são correções que precisam ser feitas da ordem aí dos décimos, dos centésimos de segundo, da correção da turbulência atmosférica, e a partir disso, a partir da ótica adaptativa, é possível então se construir imagens com essa qualidade aqui. Aqui é um 1/10 de segundo de arco, portanto, esses pontos de luz aqui, eles têm da ordem aí de meio ou de 1/3 de décimo de segundo de arco, ou seja, de 2 a 3 centésimos de segundo de arco de diâmetro. O que esse pessoal do grupo de pesquisa do Centro Galáctico da Universidade da Califórnia, né, UCLA, está fazendo desde 1995? Repetir essa imagem aqui várias vezes. Repetir essa imagem aqui várias vezes? Bom, mostrei essa imagem na aula anterior, imediatamente anterior. Voltem lá na aula passada sobre objetos compactos, que é a última imagem da aula. Dá para ver que essas estrelas se movem, e se movem muito rápido em torno desse objeto central aqui,
em órbitas elípticas, exatamente como previsto pelo Kepler lá há 400 anos atrás. Qual é o resultado desse estudo, agora que já se passou mais ou menos um quarto de século? Está aqui, ó. Para partir de cada estrela é possível ajustar uma elipse. Aqui está a estrela S2, vou voltar a imagem para trás. A estrela S2 é essa aqui, ó, uma das mais brilhantes. Aqui está a estrela S2. É possível, então, estimar sua órbita. Isso é feito por uma amostra grande de estrelas. Como eu falei para vocês, essas estrelas têm distâncias conhecidas e magnitudes medidas, né, magnitudes aparentes medidas, e é possível estimar sua magnitude absoluta, já que se sabe seu tipo espectral já pelo fato da distância ser conhecida. Bom, tudo isso permitiu usar, então, a terceira lei de Kepler de uma maneira que o Kepler jamais imaginaria. E o que tem aqui, agora isso se sabe com certeza, aqui está o buraco negro central, com massa de 3,3 milhões de massas solares. Esse objeto não é produto da evolução estelar, ele é produto da formação da própria galáxia. Hoje se sabe que muitas das galáxias espirais, nem todas, mas muitas das galáxias espirais têm buracos negros centrais. O nosso, com 3,3 milhões de massas solares, nem é o mais massivo de todos. Tem uns com buracos negros centrais da ordem de 10 a 9 do bilhão de massas solares. E aqui terminamos essa aula.